diagramas ou para criar os cenários. E veja, o Packet Tracer também está dentro do escopo aí que o pessoal vai fazer o trabalho. Um dos temas é pesquisar softwares utilizados para simular e desenhar diagramas de redes. Enfim, esse tipo de software ele ajuda não só na parte de documentação. Você vai colocar os dispositivos de redes, você vai colocar ali todas as interfaces, e além disso, você pode, por exemplo, simular um ambiente com roteadores ou com suítes, utilizando esta ferramenta. A gente também vai ver endereçamento IP. Hoje, eu vou passar rapidamente alguns cenários onde vocês vão precisar colocar endereçamento IP. Basicamente, o endereço IP são 4 octetos. Você vai colocar valores decimais de 0 a 255, e a composição desse número IP corresponde à parte lógica da camada de enlace. Então ainda não há necessidade de preocupar com o endereçamento IP. Hoje eu vou passar para vocês os IPs que serão utilizados. Mais adiante, especificamente na camada de redes, nós vamos estudar o endereçamento IP e a máscara de subrede. O propósito dessa aula hoje é familiarizar-se com o Packet Tracer e já ter condições de elaborar alguns cenários envolvendo a camada de enlace. Então é uma ferramenta bem tranquila. Eu acho que quem está lá no fundo pode não conseguir visualizar a demonstração que eu vou tentar fazer aqui porque está distante. Se não entendeu, peça que eu repito. E basicamente essa ferramenta aí vai ajudar vocês a compreender como é que funciona as redes. Olha só o que o Packet Tracer faz. Você simula o funcionamento de um roteador. Então você consegue colocar um roteador, abrir uma GUI, a interface onde você configura esse roteador, e você vai conseguir simular os protocolos e todo o funcionamento do roteador. Vários modelos de roteadores da Cisco estão disponíveis aqui, suítes. Você também vai ter ferramenta para ajudar a desenhar a interface. Então fique à vontade para perguntar e praticar. Tá? Os projetos podem ser salvos. Então você pode gravar o arquivo do Packet Tracer, enviar por e-mail, continuar em casa. Enfim, você pode facilmente transportar esses ambientes, esses cenários de rede. Eu só queria confirmar, vocês estão com a versão em português aí na tela? Tá, ok. Essa versão é a versão, cliquem por favor em ajuda e depois em sobre. A versão deve ser 5.3.0.0088. É isso mesmo? E a interface está em português. Está em inglês? Então, eu passei para o pessoal. Quem que está com a interface em inglês? Tá. Provavelmente foi instalado aí um arquivo que você muda a interface, tá? Para vocês mudarem aí em opções, options, quem está em inglês. E lá embaixo tem seleção do idioma. Provavelmente você deve ter um arquivo português.port.ptl. Quem não está utilizando esse arquivo, clica em cima dele, português.port.ptl, e clica depois em Change Language, deve ser Change Language. Aí você vai ter que reiniciar o software para que a interface fique em português. Existe uma observação em relação a esta versão específica e a interface em português. Por incrível que pareça, alguns cenários com a interface em português podem falhar. Então, para que você tenha certeza que não vai falhar, o ideal é usar a interface em inglês. Então hoje a gente começa em português, depois eu vou passar alguns exercícios para vocês tentarem fazer em inglês.
Até porque, já fiquem sabendo, é muito raro um roteador com interface em português. Então vocês já vão se familiarizando com os termos originais. Bom, o que a gente faz nessa ferramenta? Do lado, aqui no canto inferior esquerdo, você tem uma série de dispositivos. Se vocês passarem o mouse aí, tem alguns desenhos. Vocês vão ver roteadores, switches, hubs, dispositivos sem fio, conexões, dispositivos finais, emuladores de WAN, dispositivos personalizados e conexões multiusuário. Na verdade, uma rede remota. Então, voltem lá, selecionem aí no canto inferior esquerdo, switches. Vocês vão ver que aparece logo à direita, nessa área aqui, para quem está bem distante, nessa área você vai ver os switches disponíveis. Esse software foi desenvolvido pela Cisco. Então você vai encontrar aí a linha de produtos Cisco. Existem até outros softwares, por exemplo, Network Emulator é um software bem antigo, que você não tinha uma interface tão amigável, mas você também conseguia definir endereços IPs, protocolos e simular redes. Existem outros softwares, eu também vou trazer em Redes 2 outros softwares para vocês conhecerem, onde vocês vão encontrar dispositivos diferentes destes que o Packet Tracer traz. O que você tem como referencial desse software é que, basicamente, todos os protocolos que nós vamos estudar, vocês vão encontrar aí para poder simular. Então, como é que a gente utiliza o software? Você seleciona o dispositivo, por exemplo, eu vou escolher o primeiro switch aí, esse 2950 de 24 portas, e eu vou arrastar o dispositivo para a tela. Então, eu coloquei aqui o dispositivo, vou tentar trabalhar com zoom, só um minutinho, por favor. Então está aí o dispositivo que eu coloquei, 2950 de 24 portas. Uma questão interessante sobre esse software. Quando você leva o mouse sobre o dispositivo, ele mostra uma janela com um resumo das principais informações daquele dispositivo. Neste caso, é um switch 24 portas e as portas são Fast Ethernet. Alguém me ajuda aí? Fast Ethernet, qual que é a velocidade? 100, né? 100 megabits. Tá? Então é um dispositivo 100 megabits. Você tem ainda a questão de VLAN, que é uma LAN virtual. A gente vai estudar mais adiante, mas ele mostra também esta VLAN e o endereço IP. Então é o resumo que aparece do switch. Então, antes que vocês comecem a praticar, eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui. Vou tentar fazer sem o zoom, e se tiver necessidade, quem estiver aí atrás e não estiver conseguindo visualizar, me fala que eu vou tentar ampliar aqui para enxergar lá atrás. Então, eu já coloquei esse switch. Se eu voltar aqui no canto esquerdo, eu tenho dispositivos finais. Os dispositivos finais, vocês vão ver aí, por exemplo, PC. Eu posso arrastar aqui, ó. Não é Paulo César, Personal Computer. Aí você pode arrastar os PCs. Você também pode arrastar aqui um laptop comum, né? Então eu arrastei estes 3 dispositivos finais que eu posso conectar nesse switch. Para fazer a conexão, pessoal, antes de fazer a conexão, tem uma questão interessante aqui que é o seguinte: você pode desenhar
Então aparece aqui uma paletinha de desenho. É só clicar. Veja onde eu cliquei. Ferramenta, paleta de desenho. Aí eu escolho aqui, por exemplo, esse retângulo. Escolho a cor. Ok? E eu posso fazer então um desenho. Na verdade, um retângulo, um quadrado. Eu posso delimitar uma área dentro da minha área de trabalho. Para que serve isso? Pessoal, o Packet Tracer não é só para você simular a rede. Você pode documentar a sua rede através dessa ferramenta. Então você pode, por exemplo, colocar aqui que essa rede é a rede da sala do diretor, onde tem um switch. Aí você liga o switch no outro. É a sala de faturamento. E você vai documentando a rede. Além disso, o que a gente pode fazer para conectar os dispositivos? A gente pode vir aqui, onde tem esse raio, são as conexões. Sim. Como assim? Não conseguiu desenhar? Você veio aqui, ferramenta, paleta de desenho, escolhe a ferramenta que você quer e arrasta. Ok? Aqui você tem uma linha, um quadrado e um círculo ou elipse. Se você clicar em cima e pressionar a tecla Del, você pode remover o objeto. Estou removendo as linhas aqui para deixar a área de trabalho livre. Então vejam só, para ligar o dispositivo, você clica nesse raio que mostra as opções de conexão. Pessoal, olha, a opção de conexão você tem de acordo com os ícones aí. A primeira opção, que é o modo automático. Veja como funciona. Eu clico no modo automático, clico no dispositivo que eu quero conectar, no caso esse laptop, e arrasto ele ao switch. É o primeiro, do raiozinho. Quando você clica no raio do lado esquerdo, aparece uma lista de cabos do lado direito. O primeiro deles é o modo automático. Esse primeiro aqui, ó. Então você clica nele e consegue arrastar para conectar. Pessoal, este software simula o ambiente. Então quando você faz uma conexão, ele também faz teste. No processo de inicialização do equipamento vai acontecer. Eu estou só mostrando por enquanto como usar o software. Daqui a pouco a gente vai fazer um diagrama funcional. Vejam só, eu poderia ligar um dispositivo, vou pegar um dispositivo final e vou colocar aqui um PC. Veja, está aqui um PC e está aqui outro PC. Pergunta: se eu não vou utilizar o switch e quero ligar esses dois dispositivos, eu posso fazer essa conexão usando o par trançado, tá certo? Quando eu estou ligando dispositivos iguais, que tipo de cabo que eu uso? Crossover. Então vejam, se eu fizer a conexão automática, voltei aqui, conexão, tá? Selecionei o primeiro item que é automático e vou ligar esses dispositivos. Vejam que, conforme a legenda exibe, na verdade vai aparecer em português aí, essa legenda pontilhada tem só dois pontinhos, quer dizer cabo cruzado ou crossover. Então o cabo cruzado já aparece pontilhado, tracejado na verdade. Então é uma conexão de dispositivo ou entre dispositivos do mesmo tipo. Quando você faz uma conexão de dispositivos finais
com dispositivos comutadores ou concentradores, que é o caso do switch, ele colocou uma linha contínua. Então isso é para vocês ficarem atentos às linhas que aparecem no diagrama, vocês já vão saber que tipo de conexão estão tratando. Bom, tem outras aí. Então você tem dispositivo, você tem conexão, você tem aí cabo console. O que é esse cabo console? Você compra um switch gerenciado, por exemplo. Esse switch pode vir com um endereço IP diferente do endereço IP que a sua rede tem. Uma forma de conectar-se a esse switch é colocar um cabo par trançado, um conector RJ45, ligando uma porta do switch, um outro equipamento, você vai trocar o IP e o IP vai ficar na mesma rede. Exemplo, o dispositivo vem com o endereço IP 192.168.1.100. Você vai mudar o endereço IP do seu computador, do seu notebook, para 192.168.1 alguma coisa. 99, por exemplo. E aí você já vai conseguir trocar pacotes. Mas pode acontecer desse equipamento não ter uma documentação de como você, de qual é o IP que veio nele. Então você não sabe. Existem alguns softwares, scanners, que você coloca para funcionar e ele vai fazer uma varredura. Ele vai tentar encontrar esse endereço IP. Mas mesmo assim não é tão simples, porque você vai ter que setar o endereço IP da sua interface compatível com o enlace de rede que você está utilizando lá, o segmento de rede. Então, uma forma muito eficiente de você descobrir ou acessar a interface de configuração do switch é utilizando a porta console. Essa porta console antigamente vinha cabos seriais e você tinha esse conector DB9 para você conectar na porta serial do seu computador. Como hoje em dia muitos computadores já não vêm mais com a porta serial, você nem tem uma conexão, você teria a saída convertendo uma porta USB para uma porta serial. Também existem já dispositivos prontos no mercado para isso. Mas a forma mais fácil, seria você utilizar o cabo que costuma haver no dispositivo, que geralmente tem conexão para serial e tem conexão USB, e do outro lado tem uma conexão para ligar na porta console do switch. Isso é uma regra geral, mas normalmente o switch gerenciável já vem com uma interface para você configurar. Ligando este switch no seu computador, e se você estiver fazendo essa conexão com porta serial, você vai ter que configurar o que a gente chama de software de terminal, um terminal de telecomunicação. Esse terminal vai estabelecer uma conexão serial com o seu dispositivo. Aqui nós temos um caso de conexão com par trançado, você poderia fazer utilizando então um cabo serial e você poderia configurar o endereço IP. Vai aparecer uma tela, tipo uma tela, esse prompt aí de comando da Microsoft, ou seja, uma tela DOS, uma GUI, uma interface de comunicação com o dispositivo, e você vai conseguir configurar. Então, essas são as formas de acessar. Então, esses cabos que aparecem embaixo, essas diversas opções, você tem cabo console, cabo direto, cabo cruzado, fibra, um cabo de telefone, um cabo coaxial e um cabo para você ligar terminais. Aí você tem tanto para ligar o terminal, quanto para ligar o dispositivo final. Tá? Nós vamos ver esses tipos de conexões mais adiante. Então, só para ficar mais interessante o cenário, olha o que esse software ainda permite. Eu vou clicar em cima do computador. Vai aparecer uma tela com um clique só. Vai aparecer uma telinha com a abinha físico, configuração e área de trabalho. Por que apareceram essas três opções? Porque eu cliquei em cima de um PC. Se o dispositivo fosse outro, ia aparecer um pouco diferente. Do lado esquerdo, onde eu tenho módulos, eu posso escolher os módulos que eu vou utilizar no computador. A característica fundamental de um PC é que você tem
espaços reservados ou recursos disponíveis para acoplar novas funcionalidades. O notebook você já vem com tudo fechadinho, limitado. Com o advento da USB, praticamente você consegue conectar de tudo no seu notebook. Você consegue colocar uma rede sem fio, você consegue, se não tiver Bluetooth, você pode colocar também um dispositivo Bluetooth, e assim por diante você coloca diversas funcionalidades na USB. Já num computador padrão IBM PC, você tem espaços reservados. Na placa você tem os slots. Esses slots, onde você acopla funcionalidades, tiveram aí uma crescente evolução. Antigamente você tinha lá os slots com menor capacidade de processamento e você estava limitado aos recursos disponíveis no mercado para aquele tipo de slot. Então um dos slots, slot ISA, depois você tinha o slot VESA, que é um slot maior. Agora o slot PCI, que já tem uma compactação significativa e uma performance melhor. E agora PCI Express, você tem um desempenho maior. São recursos que eu vou colocar no computador. Agora, quando você pega o seu computador físico e vai trocar uma placa desse computador, os recursos, o que você costuma fazer com o computador? Você faz com ele ligado ou desligado? Desligado. Então, você vai ter que vir do Packet Tracer, achar o botão liga e desliga e desligar. Senão você não pode fazer a modificação. Feito isso, você vai poder selecionar o recurso e colocar no computador. Vejam só, aqui eu vou rolar um pouquinho abaixo. Se eu quiser remover esse recurso, que é uma interface de rede, e selecionar uma outra, eu posso selecionar e trocar aqui. Quando você clica no recurso, vai aparecer um resumo das funcionalidades daquele recurso. Gente, agora nós não estamos aqui vendo quais são os tipos, não. É para saber como funciona. Depois que você trocou, você clica no botãozinho ligar. E aí você colocou o computador para funcionar. Esta regra é geral. Quando você estiver configurando um switch, tiver que mudar alguma coisa, se você tiver que mexer fisicamente nele, colocar um módulo a mais, você vai ter que fazer isso. Mesma coisa para roteador. Então, aqui você tem os recursos. Aqui você tem uma tela de configuração. No caso, estamos falando de um PC, não é ele, tá? De um PC você vai poder definir o endereço IP, o gateway. A gente vai ver cada um destes recursos mais adiante. Se você tiver várias interfaces, vai aparecer a lista de interfaces. Neste caso, como eu troquei a interface cabo padrão Ethernet para uma interface wireless, a interface apareceu aqui. Clicando sobre essa interface, eu vou ter uma caixa de diálogo para configurar. Maximizei aqui para configurar, no caso, essa interface de rede sem fio. Do lado de cá, já que eu estou falando de um PC, aparece então a área de trabalho desse PC. Então eu tenho uma telinha específica para configurar IP, uma telinha para você realizar uma conexão, uma descagem, um dial-up, uma conexão com o modem. Você tem o terminal, que é a famosa tela preta lá, onde você pode usufruir de alguns recursos, inclusive alguns comandos. Na verdade, você vai fazer esse acesso ao computador, uma tela de terminal. Aqui você tem o prompt de comando mesmo, que é o prompt igual você ir no Windows e lá sair prompt de comando. Aqui você tem um simulador para navegador web. Olha que interessante, você consegue montar uma rede, configurar um servidor, conectar o PC nesse servidor e
acessar o endereço web desse servidor. Dá até para criar páginas, e simular essas URLs, que é essa padronização de acesso ao recurso do browser, para você acessar as páginas que você desenvolveu. Aqui você pode configurar parâmetros da rede sem fio, VPN, gerenciar tráfego, etc. E-mail, até um editorzinho de textos tem aqui. Você consegue abrir o editor de textos, editar um texto, salvar o texto. E depois, quando você salvar esse arquivo de configuração do Packet Tracer, você consegue abrir esse terminal, abrir esse dispositivo, clicar e abrir o texto que estava dentro dele. Isso tudo fica salvo dentro do pacote do arquivo do Packet Tracer. Ok, gente? Bem tranquilo, né? Então, a gente já viu um pouquinho sobre o PC. Se for um notebook, um laptop, vai aparecer um pouquinho diferente aqui, mas em termos de recursos da área de trabalho, os mesmos. E se for um switch, lembrando que nem todos os dispositivos são modulares. Então aí a gente já tem que observar. Quando você compra um dispositivo simples, você não tem como colocar novas funcionalidades. Se você comprou um dispositivo modular, você pode adicionar funcionalidades. É mais ou menos você comprar com opcionais ou não. Muitos dos equipamentos de uso doméstico ou para redes de pequeno porte, você não terá a opção de módulo, que é o caso deste switch. Mas você vai ter alguns switches, você pode aumentar o poder de processamento, você pode acoplar funcionalidades nele. No caso dos roteadores, então, esta é uma característica fundamental, principalmente para grande porte. Depois você tem outra tela de configuração. Neste caso aqui você tem uma interface, ou seja, uma tela para configurar cada interface do switch. Você pode, por exemplo, escolher uma determinada porta e dizer se essa porta vai estar ligada ou não. Vai depender do seu cenário. Você pode configurar até a VLAN dessa porta. E aqui você tem uma interface de linha de comando. Vocês podem ver que aparece aí um descritivo do dispositivo e aparece um prompt de comando, um cursor piscando. Este cursor é a interface cliente do dispositivo, onde você pode configurar. Um exemplo, estou configurando um roteador e nesse roteador eu vou configurar o protocolo RIP, que é um protocolo de roteamento. Então eu posso abrir essa interface e configurar através dessa tela. Geralmente, há disponibilidade de uma configuração mais simples nessa tela de configuração. Mas essa aqui é bem próxima, na verdade ela é uma simulação do próprio dispositivo da Cisco. Resumindo, o Packet Tracer é uma ferramenta que permite simular ambientes utilizando tecnologia da Cisco para você fazer teste em praticamente todos os cenários de rede. Bom, vou fechar aqui. Quando você termina o seu diagrama, você pode salvar. E se você quiser visualizar alguns exemplos, o Packet Tracer tem alguns exemplos aí. Então agora é o seguinte, vou selecionar os dispositivos aqui, vou excluir todos e vou mostrar basicamente para vocês mais um pequeno recurso do Packet Tracer. Vejam só, eu vou colocar dois PCs, situação bem simples. Um PC aqui, outro PC aqui. Vejam só,
Eu posso fazer uma conexão desse PC utilizando aqui, ó, conexões. Vou selecionar a primeira opção automática e vou arrastar aqui. Então eu já fiz uma conexão usando a porta padrão. Como eu utilizei a opção automática, ele simplesmente escolheu o cabo e fez a conexão. Se eu fosse utilizar, vou selecionar e vou excluir essa conexão. Se eu fosse fazer uma conexão usando, por exemplo, um cabo direto, eu clico no dispositivo e aí aparece um menuzinho, uma janelinha, para eu escolher qual interface daquele dispositivo eu vou usar para fazer a conexão. O modo automático detecta automaticamente. Mas se você escolhe o cabo e clica no dispositivo, aparece a opção de interface. No caso, por exemplo, de um servidor, você pode colocar lá no servidor, por exemplo, 3 interfaces de rede. Mais para frente a gente vai ver por que seria necessário isso. Mas um exemplo é você construir uma DMZ, que vai oferecer um nível maior de segurança no seu sistema. Então, quando você for fazer a conexão, você vai escolher qual interface você quer ligar esse cabo. Então, neste caso, eu estou fazendo uma conexão da porta Fast Ethernet desse computador. Quando eu clicar aqui de novo, aparece e eu faço com a porta Fast Ethernet. Só que vamos imaginar que eu forcei a barra aqui e conectei usando a porta RS232, uma porta serial. Não dá para trocar informação. Nós estudamos isso lá na camada de redes. Eu preciso utilizar meios de conexão do mesmo tipo. Até mesmo os protocolos de transporte de dados serão diferentes. Então, automaticamente o Packet Tracer vai colocar uma bolinha vermelha, indicando que você não conseguiu trocar a informação a partir dessa conexão. Então, clicando em cima, você pode também vir aqui e marcar o botão apagar, traz o X em cima, excluir a conexão. Agora vamos ligar utilizando o cabo correto. Mesmo tipo de dispositivo, manual, Fast Ethernet, com esse dispositivo, Fast Ethernet. Aí, ficou verde dos dois lados, portanto eu estou comunicando. Na verdade, eu estou em condições de comunicar. Agora vem um conceitozinho um pouco que eu vou adiantar, que é o endereçamento IP. Pessoal, o endereço IP é formado por praticamente 4 conjuntos numéricos. Você tem um pontinho para separar. Nós vamos ver mais adiante a composição desse endereço. A gente vai ver como se classifica o endereço, classe A, classe B, classe C. Como que você divide este endereço em redes menores, também chamadas de subrede, através da máscara de rede, no caso do IPv4. E a gente vai ver também como funciona o transporte dos dados, ou seja, como que são encontradas as rotas utilizando o endereçamento IP. Mas agora nós só precisamos definir o endereço IP. Por padrão, vocês podem trabalhar o endereço 192.168 alguma coisa, ou 10.0.0 alguma coisa. Também poderia utilizar 172. Normalmente, esses endereços são os endereços utilizados para a rede privada. Eles já foram definidos através dos órgãos regulamentadores para que você utilize como endereçamento interno. São os endereços da sua rede privada. Então você pode começar com 192, 168 alguma coisa, 10 alguma coisa e 172 alguma coisa. Precisam gravar isso agora. Quando vocês virem endereços diferentes, 200, 197, aí você já está falando de um endereço
que os roteadores endereçam para a internet. Então esses endereços IPs ainda, né, não vão ser os usuais aqui para os nossos exercícios. A maior parte das atividades, a princípio, serão de redes internas. Então a gente pode, por exemplo, definir o endereço IP desse PC, clicando em cima dele, configurações, Fast Ethernet. Aí você pode vir aqui. Aqui você define se essa interface, essa porta está ligada. Você pode definir se o tráfego de dados vai ser de 10 megabits ou de 100 megabits, já que essa interface é compatível com 10 megabits e Fast Ethernet. Se você deixar alto, o que é comum também nas placas, é um recurso da interface de rede de detectar a velocidade de tráfego conforme o dispositivo que ela encontrou do outro lado. Então isso facilita, tá? Esse método aí já vai identificar qual é a velocidade. Além disso, você tem outra característica que está associada ao sentido da comunicação. Você pode utilizar full duplex, ao mesmo tempo nos dois sentidos, ou half duplex, tá? Por padrão, vem todos, né, a interface vem ativa e vem automático. Lembra que eu falei do endereço MAC? O endereço MAC é o endereço correspondente ao próprio dispositivo, à interface de rede. E você pode definir a configuração do endereçamento IP. Quando tiver um servidor DHCP, é um serviço que tem que estar funcionando em pelo menos um dispositivo da sua rede, que tem como objetivo automaticamente atribuir endereçamento IP para os dispositivos que forem colocados na rede. Então o DHCP é um protocolo que tem como missão entregar os endereços IPs. Esse DHCP também vamos estudar mais adiante, mas a princípio seria o seguinte: para facilitar que você tenha aqui em todos os computadores, você define o endereço IP. O DHCP, ele tem possibilidade de você escolher um dispositivo pelo endereço MAC e falar assim, ó, esse dispositivo sempre vai ter tal IP. Ou você ainda pode definir qual a faixa de endereço que vai ser utilizada. De qualquer forma, ainda vamos definir o endereço IP de modo manual. Então é só vir aqui na frente. Eu vou colocar o endereço 192.168.0.1 e a máscara de subrede. Esta nós vamos estudar mais adiante, mas a princípio interessa o seguinte: da mesma forma que você tem no endereço IP 4 octetos, você tem na máscara de rede 4 octetos. Quando naquele octeto da máscara de rede correspondente tiver 255, significa que aquele octeto não está sendo utilizado para identificar o dispositivo. O dispositivo vai ser utilizado ou vai ser identificado somente onde esse valor não for igual a 255. Ele, na maioria das vezes, pode ser 0. Mais adiante nós vamos aprender a calcular, e aí vocês vão sentir saudades lá das aulas que vocês fizeram conversão entre sistemas numéricos. Mais precisamente, vocês vão trabalhar com decimal e binário, e vocês vão conseguir montar máscaras de redes diferentes. Quando eu utilizo 255, 255, 255, 0, é porque só me interessa o último octeto para identificar equipamento. Então eu já sei que essa máscara me dá uma possibilidade de conectar 254 dispositivos. Mais adiante nós vamos ver por que 254, mas já para eliminar a dúvida a princípio, é porque uma final da rede, outra início da rede só soma 254. Bom, se a gente estivesse configurando IPv6,
a gente poderia também setar esse endereço com 32 bits. Então, endereço nosso é IPv4 mesmo. Eu vou fechar aqui e vou abrir esse outro computador, configuração, tá? Fast Ethernet. E o endereço IP desse eu tenho que colocar diferente. 192.168.0.2. Vou manter a máscara de rede e pronto. Então vejam, nós escolhemos os dispositivos, escolhemos os meios e definimos o endereçamento lógico, que é o endereço IP. Estamos trabalhando em cima de um padrão de rede TCP/IP. Uma rede TCP/IP entrega pacotes de um host ao outro. E é isso que eu queria mostrar no Packet Tracer. O Packet Tracer permite que você simule o trâmite desse pacote. E para fazer isso, você vai utilizar, do lado direito tem uma cartinha. Você vai clicar na cartinha, clicar no host de origem, no de destino, e o Packet Tracer vai enviar esse pacote e vai exibir aqui no canto direito um log, ou seja, um registro, para você saber o que aconteceu com o pacote. Então, neste caso, eu utilizei o endereçamento possível da mesma rede e houve sucesso na entrega desse pacote. Pessoal, agora, um desafio para vocês fazerem e salvarem aí. Eu quero que vocês montem uma rede local, ok? Uma rede local, comunicando-se com outra rede local, utilizando um protocolo que seja para a rede WAN, que foi o assunto que a gente viu na última aula. Ok? Então vocês vão colocar uma rede local ligada a um concentrador, vão colocar outra rede local ligada também a um concentrador e vão colocar todos os dispositivos necessários para que essa rede se comunique. E se tiverem dúvida entre quais dispositivos vão utilizar, me perguntem. Tentem fazer da forma mais simples possível e não deixem escapar nenhum procedimento para que vocês aprendam a lidar com a ferramenta. Então, fiquem à vontade aí para montar então, duas redes locais que se comunicam. Tem uma série de conceitos que a gente vai ver. A princípio, é para a gente entender o que é possível fazer com a ferramenta. Então, neste caso aqui, ó, rede local com suíte 2950 de 24 portas, conectando ao roteador, esse roteador comunicando com esse outro e a rede. O cenário aqui eu estou utilizando ó, 192.168.0, aqui uma rede 172 e aqui uma rede 10. Eu não usei IP real, só usei IP privado para fazer essa comunicação acontecer. Né? Você precisava de uma eu estou considerando aqui que o próprio roteador está fazendo o transporte para o outro roteador. Eu coloquei uma porta que eles se comunicam direto. Tá? Ele está indo uma comunicação direta, não uma comunicação humana. Ele estaria só comunicando aqui é, só que agora eu estou utilizando um roteador ponto a ponto, exatamente. Um roteador comunicando com outro roteador para transportar os pacotes dessa rede. Então, se eu mando esse computador comunicar com esse, o pacote sai daqui e vem aqui. Se eu mandar esse computador chegar aqui, o roteador encontra o caminho. Tá? Agora, ponto a ponto, pessoal, PPP é um protocolo de WAN. Tá certo?
vocês ainda se preocupem em como resolver esse tipo de rede. O objetivo hoje é conhecer o background e saber o que é possível fazer nele. Tá?